para atuar como mediador do segundo bloco de palestras, Dr. Bruno Dantas, que é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ex-conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e consultor do Senado Federal. Vamos recebê-lo. Doutor Bruno, o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite que me foi gentilmente formulado pelo Dr. Fábio Medina Osório. E para o início da nossa próxima conferência, eu convido à mesa o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Cueva. E convido também o superintendente-geral da CVM, o doutor Alexandre Pinheiro dos Santos. A primeira conferência dessa manhã será do ministro Ricardo Cueva. O ministro Ricardo Cueva é mestre pela Universidade de Harvard, doutor pela Universidade de Frankfurt, ministro do Superior Tribunal de Justiça, foi conselheiro do CAD, foi procurador da Fazenda Nacional e falará sobre tipicidade sancionatória do óbice à fiscalização, isonomia do tratamento dos administrados no direito administrativo sancionador. Ministro Ricardo, para mim é uma satisfação muito grande presidir esse painel. A palavra é sua por até 30 minutos. Bom dia a todos. Eu já começo dizendo que não pretendo ocupar todo o tempo, fiquem tranquilos. Eu quero agradecer, antes de tudo, ao IED, ao professor Fábio Medina Osório, a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui discutindo um tema tão relevante e tão caro para nós na prática do dia a dia dos entes estatais, em geral, né? E pela oportunidade de estar aqui entre amigos, entre o doutor Bruno, o doutor Alexandre, com os quais sempre temos repetidamente debatido esses temas. Nós, já há muitos anos, vimos nos encontrando para discutir a evolução do marco legal e constitucional mesmo, do direito administrativo sancionador. Todos sabemos que, antes da Constituição de 88, o chamado Estado gendarme se valia de um poder de polícia para punir determinadas condutas administrativamente com garantias mínimas e sem o devido processo legal. A Constituição de 88 consagrou o devido processo legal no sentido formal e material, e os marcos regulatórios subsequentes acabaram por moldar uma atuação do Estado bem diferente daquela que se conhecia anteriormente. Hoje, o Estado efetivamente procura atuar no campo de defesa da concorrência, né, da prevenção e na repressão do abuso do poder econômico e na regulação de determinados setores da economia, e para que ele possa desempenhar isso a contento, para que isso possa efetivamente ser posto em prática, é indispensável que haja um regime jurídico de infrações administrativas, ou seja, que aquelas condutas dos setores, dos agentes daquele determinado setor regulado tenham alguma consequência jurídica. A prática no Brasil revela que que houve efetivamente uma evolução enorme. O direito sancionador conheceu uma elaboração doutrinária e jurisprudencial extraordinária. Hoje já é lugar comum reconhecer que as garantias constitucionais são todas aplicáveis em caráter substantivo, e os tribunais superiores têm efetivamente se valido das lições da doutrina, sobretudo espanhola, em grande parte trazida pelo Dr. Fábio Medina Osório num aporte original, e que tem outros seguidores no Brasil. E no campo da tipicidade, que é o tema do qual eu fui incumbido de falar, isso não podia ser diferente. A tipicidade é
todos sabem, é um lugar comum, a pedra de toque do direito punitivo, né? Ela que permite delimitar o justo do injusto e dar um mínimo de previsibilidade à conduta humana dos agentes econômicos ou das pessoas humanas sobre o que fazer. Ela tem uma dimensão, uma relação óbvia com o princípio da legalidade, com o princípio da causalidade, e ela tem também uma relação bastante clara com o princípio da isonomia, que é o tema aqui traçado. É claro que se determinados agentes forem punidos em detrimento de outrem, ou se forem punidos em demasia, sem nenhuma medida, isso necessariamente afetará o desempenho econômico de todos aqueles que atuam em determinado setor da economia. Mas me parece que esses são truísmos e que seria interessante avançarmos para uma discussão que me parece que já é tempo que se trave no Brasil de maneira bastante mais consequente do que hoje. E eu me refiro aqui à necessidade de avançarmos além da lei do processo administrativo. Todos sabemos que temos a Constituição, temos a lei do processo administrativo, uma lei de caráter nacional, temos algumas leis estaduais esparsas, temos uma disciplina legal fragmentária das infrações e das sanções administrativas nos diversos setores, né? Isso vale para a defesa da concorrência, vale para a CVM, para o mercado de capitais, vale para a área do Banco Central, para os setores regulados, cada um com sua lei própria, mas temos uma prática caótica ainda, né? Todos os depoimentos daqueles que militam nesses diversos setores mostram que não só a efetividade dessas sanções é muito pequena, que as agências não têm desempenhado a contento esse papel punitivo, tanto do ponto de vista do consumidor, que esperaria ter uma resposta mais adequada para as suas aflições do dia a dia, que não é preciso nem falar do setor de telefonia, né, e das agruras dos consumidores, mas do ponto de vista das garantias mesmo constitucionais aos administrados também, que, obviamente, isso não pode ser negligenciado. A lei do processo ela deu um quadro geral, a lei do processo administrativo, né, a lei 9789, deu um quadro geral muito genérico para um processo administrativo não necessariamente punitivo, e deixa muitas questões em aberto. Uma delas foi tratada recentemente num livro do Dr. Alexandre, e é um debate permanente, é a reformatio impégios, né? Isso é um anátema na teoria do direito e no direito penal, e, no entanto, no Brasil, nós temos, em alguns setores, aplicado a reformatio impégios por conta de um defeito de redação da lei do processo administrativo. Essas e outras questões fazem com que seja muito oportuno que nós, finalmente, comecemos a debater a conveniência e a oportunidade de adotarmos no Brasil uma lei nacional que trate do regime geral das infrações administrativas. Um exemplo que nós poderíamos seguir, embora não copiar, porque os sistemas são diferentes, seria o regime geral das contraordenações em Portugal. Essa lei, na verdade, é um decreto-lei de 1982, decreto-lei 433, e é interessante consultar na internet, não só o texto da lei, como o seu preâmbulo. Ela surge calcada fortemente na lei alemã das Ordnungswidrigkeiten, né, que seriam as infrações administrativas, um diploma de 1968 na Alemanha, e já no preâmbulo do decreto-lei português se vê bem que a necessidade desse regime geral de contraordenações ou de infrações administrativas se justifica em face dessas transformações no Estado moderno, que é um Estado intervencionista e, além disso, é um Estado regulatório, né, que começa a abolir certas condutas criminais e passar a se valer muito mais de infrações
punidas com multas ou coimas na linguagem adotada em Portugal, bem com algumas sanções extraordinárias, como certas interdições de direitos, ou mesmo interdições de atividades ou estabelecimentos, mas sempre, obviamente, no ramo, no quadro geral de um, entre aspas, pequeno direito penal, né? Quer dizer, nós estaríamos aí já, então, definindo um campo do direito que não apenas se vale dos princípios gerais do direito penal, mas que procura efetivamente normatizar aquilo, criar regras práticas, objetivas, de conduta que definam exatamente o que pode ou não ser objeto de uma infração administrativa. E a lei é muito elucidativa, ela já começa pela definição da infração administrativa como todo fato ilícito e censurável que preencha um tipo legal no qual se comine uma coima, uma multa. Logo em seguida, o princípio da legalidade estrita é afirmado de maneira inquestionavelmente, assim como o princípio da anterioridade da lei punitiva. A definição do momento, lugar da prática do ato, do fato, a responsabilidade das pessoas jurídicas também é tratada de maneira muito clara e límpida. O elemento subjetivo, dolo e negligência, também é claramente afirmado, afastando, portanto, a questão da responsabilidade objetiva, a não ser que ela seja expressamente prevista para determinados tipos de ilícito que exijam essa técnica de imputação. E, ao mesmo tempo, a lei ela faz uma clara determinação da medida da multa, né? A multa tem que ser definida de acordo com critérios da gravidade da infração, da intensidade da culpa, da situação econômica do agente e do benefício econômico que ele auferiu com aquela infração, sendo admissível até que a multa chegue até o montante do benefício econômico auferido. Isso, obviamente, tem um impacto grande sobre as atividades reguladas, porque cria um contra-incentivo econômico poderoso para que o agente não mais pratique aquela conduta. Isso, no Brasil, não tem sido levado em conta, obviamente. As sanções aplicadas, ou elas são ínfimas e não são cobradas, não são escritas em dívida ativa ou executadas, ou elas são fora de qualquer parâmetro de razoabilidade e deixam também, aí escapam completamente do que seria razoável admitir e nunca são executadas, mas pairam com uma espada sobre alguns agentes econômicos. Então, ter um critério legal objetivo numa lei quadro, numa lei geral, me parece que seja muito importante para que todas as legislações específicas possam, então, se adaptar a isso e efetivamente começar a aderir a um processo administrativo sancionador que tenha balizas definidas. Do mesmo modo, uma definição de sanções acessórias, como essas interdições de direito a que me referia, e como até mesmo o fechamento de estabelecimentos ou fábricas ou questões, pode ser uma questão muito interessante. A definição também do concurso de infrações e de crime é uma questão que mereceria um debate também mais aprofundado. O nosso regime brasileiro do duplo sancionamento infracional, administrativo e criminal, ele tem levado a alguns paroxismos, né? O judiciário é notoriamente lento, a administração também. Há uma postergação muito grande, em alguns casos, para a definição das penas aplicáveis a determinados crimes imputados a agentes econômicos, quando aquilo também constitui infração econômica. Na prática, é comum ver que a materialidade de determinado ilícito
que dependem de uma evidência técnica fica a cargo de uma decisão condenatória ou absolutória da autoridade administrativa que fez a investigação. Em Portugal, adotou-se uma solução diferente. Se aquele mesmo fato constitui infração e crime e for tratado como tal, será somente aplicada a pena relativa ao crime e não à infração administrativa. E, por fim, claro, também há uma proibição expressa, inequívoca, a reformatio impégios, que já não era sem tempo a ver no ordenamento. E uma questão muito importante, que na prática eu acho que deveria ser enfrentada sem delongas também, que é a necessidade, não diria de um contencioso administrativo, que no Brasil é quase um tabu, desde que a ditadura tentou, no pacote de Abril, criar um tipo de contencioso administrativo, logo em seguida repelido, mas um tipo de controle judicial ou de sindicabilidade judicial das decisões condenatórias em processos administrativos sancionadores que seja minimamente razoável. No Brasil, na verdade, nós temos um longo processo administrativo sancionador, normalmente dotado também de um recurso ou mais de um recurso administrativo, e um controle judicial que começa do zero, né? Começa no primeiro grau, segundo grau, e frequentemente o STJ é chamado de terceiro grau indevidamente, quando a questão não vai parar no Supremo. Então, nós temos aí delongas, intermináveis situações que, historicamente, são até difíceis de entender num país que mudou de contexto, teve 6 moedas em 20 anos. A solução portuguesa me parece interessante e há, naturalmente, quem indague se isso depende ou não de algum tipo de reforma constitucional. A solução deles é que, prolatada a decisão administrativa condenatória, dessa decisão caberá uma impugnação judicial ao tribunal e não ao juiz de primeiro grau da região onde praticado aquele ato, e, em algumas hipóteses muito limitadas, dependendo de alçada e da característica do ato e da sanção, poderá haver um recurso ao Tribunal de Relação, que seria o equivalente ao nosso STJ. Então, é uma situação interessante em que há controle judicial, há sindicabilidade plena do ato administrativo, mas isso é feito dentro de determinados limites de razoabilidade. Essa é uma questão que sempre se põe no Brasil, no CAD, por exemplo, onde atuei por 4 anos, que depende de uma análise complexa e técnica do ilícito concorrencial, e muitas vezes isso recomeça do zero, com perícias e exames longos perante o juiz de primeiro grau. Será que não convém, finalmente, propormos uma minuta de lei que trate de todos esses temas? Me parece que sim, me parece que é o momento de que nós, finalmente, passemos a olhar a necessidade de um regime geral das infrações administrativas no Brasil que dê um mínimo de organicidade ao direito administrativo sancionador e permita que as legislações específicas, que os órgãos e entes estatais específicos, então, se adaptem para, finalmente, poder, com segurança para a administração e para o administrado e para os entes do Estado e os seus e aqueles que se submetem ao seu regramento, possam ter segurança jurídica e efetividade. Essa última questão da competência para apreciar a impugnação judicial, ela talvez dependesse efetivamente de uma reforma constitucional, mas ela poderia entrar na agenda de debates, me parece que é oportuno e que é razoável que se faça isso, porque, em se tratando de ilícitos administrativos que dependam, como nos casos da CVM, do Banco Central, do CAD, de tantos outros, de uma análise técnica exauriente,
supor que o judiciário possa, em duplo grau de jurisdição, fazer isso, repetir essa análise, seria demasiado. Então, mais uma vez, eu gostaria que essa minha breve intervenção fosse tomada mais como uma provocação para que possamos discutir o tema, eventualmente aparecer com uma minuta que traga, que se apoie na lei portuguesa, na lei alemã e em outros modelos, para criar um quadro normativo brasileiro que permita uma aplicação dos direitos e garantias individuais previstos na Constituição de maneira inequívoca, clara, transparente e objetiva. Muito obrigado. Eu cumprimento a brilhante exposição do ministro Ricardo Cueva, que vem se notabilizando no Superior Tribunal de Justiça como um magistrado preocupado com as consequências econômicas das decisões que o Poder Judiciário adota. Aliás, ministro Ricardo Cueva, eu, alguns anos atrás, tive a oportunidade de escrever um artigo no qual nós mencionávamos uma pesquisa feita em parceria entre o Supremo Tribunal Federal e a Universidade de Brasília, que revelava que 76% dos juízes brasileiros não tinham qualquer preocupação com as consequências econômicas das suas decisões, como se, num mundo que nós vivemos hoje, isso fosse possível. A pesquisa a que foram submetidos os magistrados, consultável, isso foi em 2005, portanto, já tem algum tempo, certamente esse amadurecimento da nossa magistratura vem sendo numa linha crescente, mas foi apresentada aos magistrados a seguinte afirmação: as decisões judiciais devem ser orientadas pelas consequências econômicas que delas decorram, e aí, portanto, 76,3% dos juízes entrevistados discordaram frontalmente. 20% concordaram e 3% afirmaram que jamais pensaram no assunto. Certamente, esse diálogo que estamos fazendo no Brasil entre direito e economia, entre aplicar a Constituição, aplicar as leis, mas enxergando as consequências das decisões judiciais, principalmente na economia do país, é uma contribuição muito grande que vem sendo dada por magistrados como Vossa Excelência, que no Superior Tribunal de Justiça tem se esmerado tanto em mostrar aos seus colegas na Corte que as decisões do Judiciário não podem viver numa bolha isolada do mundo. Elas têm aplicabilidade, elas precisam, sim, levar em consideração esses impactos. Enquanto ouvia a sua exposição, me recordava que quando a emenda constitucional número 45, que, dentre outras coisas, criou o Conselho Nacional de Justiça, quando essa emenda foi promulgada, um dos dispositivos que se fez inserir no rol de competências do Supremo Tribunal Federal foi justamente a linha R do artigo 102, inciso 1, dando ao Supremo Tribunal Federal competência para julgar as ações contra as decisões do CNJ e do CNMP. Certamente é uma questão preocupante que existe hoje, depois de essa que foi colocada aqui nessa primeira conferência, de que, depois de um longo e exaustivo procedimento administrativo, um juiz, numa liminar inaudita altera paz, muitas vezes, sem sequer ouvir outra parte, suspende a decisão e simplesmente vai por água abaixo todo aquele esforço que foi empreendido pelos órgãos de regulação, pelos órgãos de fiscalização. Então, nesse contexto, é extremamente bem-vinda a contribuição, a provocação que nos foi lançada, e eu gostaria, sinceramente, de ter acesso a essa minuta de projeto de lei, se é que ela já existe, para que nós possamos, eventualmente, levar ao ambiente do Congresso Nacional, para que esse debate seja iniciado lá no Congresso Nacional, e aí sim as contribuições que possam chegar já aconteçam no ambiente institucional adequado.
Então, eu renovo o agradecimento pela sua exposição.